Miguel, 36 anos, agente da PSP em Lisboa. Após um disparo numa perseguição na Baixa, carrega uma mochila de culpa e a mania de ser o responsável por tudo. Em 6 sessões, narradas por mim, psicólogo, ele aprende a reconhecer a raiva contida, a pôr limites e a abrandar o perfeccionismo. Sem discursos, só através de detalhes. Chaves, chávena de café, pé direito, a mochila entre as omoplatas e o frigorífico lá de casa. Ele pousa as chaves no centro da mesa, alinhadas. A chávena de café está quente demais, mas não larga a asa. O pé direito, dentro da bota, bate leve no chão e para quando o frigorífico do gabinete muda de tom. Vamos chamar-te Miguel. Ele acena, a maçã de Adão sobe e desce. O casaco azul escuro, dobrado com precisão. Entre as omoplatas, uma tensão rígida, ele próprio chama-lhe mochila e testa a palavra como quem mede peso. Fiz tudo pelo procedimento, diz num tom de alto relato. Perseguição na Baixa, ruas apertadas, gente, esquina. Vi um gesto com a mão. Houve um segundo. Depois, o som. Fica em silêncio. A chávena assenta na base. A orla da base molha-se. O pé direito ensaia um compasso e desiste. Sem pormenores. Sem aquilo, acrescenta. Assinto. Ficamos com o que está aqui. O jeito de endireitar as chaves meio milímetro. A mão que roça as costas, a bota a pressionar o tornozelo direito. Depois cheguei a casa, continua. Abri o frigorífico. O imã do elétrico 28 segura a lista de compras. Endireitei o ímã para bater certo com a borracha da porta. Virei os frascos com a etiqueta para a frente. Só aí consegui respirar. Como está a mochila agora? Dura, como se algo espetasse na pele. Se mexo, arranha. Combinamos não tirar nada, apenas descrever. Ele põe a mão esquerda no peito, a direita no encosto da cadeira, sem fazer força. Respira curto pelo nariz. O frigorífico zune num fio constante. Agora não arranha. Pesa. Um bocadinho menos. Não procura o meu olhar. Fixa a luz a tremer no líquido escuro. O pé direito fica quieto. As chaves, centradas como num folheto. Desde então pego em tudo, diz. Turnos, papelada, falar com família de... Corta a frase. Se não for eu, desanda. E cá dentro perde-se a ordem. Quando quiseste dizer não pela última vez? Ontem? Colega pediu para o cobrir ao domingo. Já tinha dito sim. Pensei que assim não se ouvia nada. Aqui. Toca o peito. Não resulta. Volto a chamar o zumbido do frigorífico. Convido-o a casar o pé direito com o som. 3 toques. Pausa de um fôlego. Ele tenta. Os ombros não caem, mas o ar começa a aparecer mais embaixo. A chávena escorrega 1 milímetro. A base fica meia de fora. Não vou endireitar. Observa. Fica assim. Trabalhamos frases curtas, sem caudas explicativas. Ele diz, estou cansado. Custa-me a casa em silêncio depois do turno. Levo tudo às costas. Cada frase pousada ao lado das chaves, alinhada, não polida. Em casa não aguento a porta do frigorífico quase fechada. Admite. Atira-me para aquele segundo. Fecho com força, ouvindo o clique. Alinho tudo. O miúdo ri-se. Diz que sou o chefe das prateleiras. O que fazes antes do clique? Encolhe os ombros. Prendo a respiração. E se nesse instante reparares no pé direito? Baixa os olhos, como se o descobrisse agora. Solta a pressão, deixa o calcanhar tocar o chão por inteiro. A bota dá um som seco e curto. O frigorífico continua. As chaves, quietas. As costas ficaram mais largas, diz passado meio minuto. O peso é o mesmo, mas espalhado. Não explico. Ele bebe um gole pequeno e pousa a chávena meio fora da base. Vê a fronteira úmida e não mexe. No turno reescrevi o relatório 2 vezes. Prossegue. À procura de falhas para ficar imaculado. Quis fazer a terceira. Parei com um pensamento. Isso não devolve o segundo. Levanta as sobrancelhas, surpreendido consigo. E o domingo? Escrevi. Não consigo. Sem justificar. Afastei o telemóvel para não reler. O canto da boca mexe, sem sorriso. À noite fiquei a olhar o frigorífico. O elétrico ficou torto. Deixei. O zumbido parece baixar. Ele puxa as chaves 1 centímetro para si. Não do centro, só mais perto. O pé não marca ritmo. A mochila, nas palavras dele, já não é lâmina. É placa dura, com a qual dá para estar sentado. Ninguém me elogiou, resume num tom neutro. Ninguém cobrou. O dia passou. E a noite? Levanta-se sem pressa. A chávena fica,
O círculo molhado metade na base, metade na madeira. As chaves vão logo para o bolso, sem conferir alinhamentos. O casaco dobrado direito, mas não a régua. Junto à porta, para meio passo. O pé direito finca melhor. Os ombros descem um fôlego. O termóstato do frigorífico dá um clique e o zumbido muda um tom. Mudança pequena. Suficiente. Entra ao ajeitar um fio solto no ombro do casaco, como quem endireita um pensamento antes de o dizer. Fecha a porta devagar, espera o clique e só depois respira mais fundo. Pousa as chaves no meio da mesa, não no limite. Uma por cima da outra, com os dentes do porta-chaves virados para o mesmo lado. A chávena vem na outra mão. O café está menos quente. Faz um anel de água no pires e um fio umedece a madeira. O pé direito assenta mais aberto que da última vez e troca o peso do corpo 1 centímetro para trás. Disseram que estou cansado de ser responsável, comenta, com um sorriso curto, sem dentes. No princípio, apeteceu-me responder: não estou cansado, estou a fazer o meu trabalho. Agora, não sei, talvez esteja mesmo cansado. O frigorífico zune no canto. Hoje o som parece meio tom acima, como quando o motor arranca e estabiliza. Miguel vira a cabeça de leve para lá, não para ouvir melhor, mas para confirmar que o zumbido continua. A mão esquerda passa pelo rebordo do pires e empurra-o 1 milímetro para a beira. O rasto úmido cresce meio centímetro. Anteontem foram 2 ocorrências medianas. Uma discussão de família com vizinhos a filmar. Um alarme falso. Quando o chefe perguntou se eu cobria o feriado, o sim já vinha na língua. Lembrei-me da base. O que é que te lembraste especificamente? Que posso deixar uma coisa meio fora do sítio e ver o que acontece. Então, fiquei calado. O chefe ficou a olhar, à espera da explicação. Não dei. Disse. Prometi o fim de tarde ao miúdo. E calei. Estiquei o silêncio para ver se partia. E partiu? Não. Aguentou. Ele disse, ok, vejo outro. E foi isso. Ninguém caiu. Olha para a chávena. O vapor já não sobe. A superfície escura está lisa. O pé direito mexe 2 dedos dentro da bota e para. Eu peço-lhe 1 minuto para estar só nos pés. Peso, calor, pontos de contacto. Ele fecha os olhos, a testa não franz e fala baixo, como quem dá relatórios a si próprio. No direito há calor, na parte de dentro. A atacadeira morde aqui, toca o maléolo, mas é suportável. O calcanhar está todo no chão. No esquerdo sinto menos, talvez por costume. O chão empurra para cima. Deixa o calcanhar afundar mais um pouco, como se a sola quisesse ganhar mais área, sem força, só permitir. Ele faz o gesto misterioso de ficar mais pesado sem se mover. O ombro desce 1 milímetro. O zumbido do frigorífico mantém o compasso. Em casa fiz outra coisa pequena. Diz ao abrir os olhos. Troquei os molhos de sítio, não por cor, por alcance do miúdo. Os frascos grandes para baixo, os mais usados ao meio, os raros em cima. O miúdo riu-se e disse que assim também alcança o chocolate. Eu disse, uma coisa de cada vez. Não corrigi a piada. Como percebeste essa mudança? Um ímã com um carro tapou metade do código de barras de um frasco. Há meses que eu endireito isso, por reflexo. Ontem não endireitei. Pensei, deixa ver o que sinto. Senti um incômodo a subir, como coceira por dentro da pele. Esperei 10 segundos. Passou quase todo. O frasco ficou torto. Que nome dás a essa coceira? Vontade de controlar o mundo para não me zangar com ninguém. Se tudo estiver perfeito, não tenho onde pôr a raiva. Fico sem destino, limpo e cansado. Ficamos um segundo só a ouvir o gabinete. O motor, um carro ao longe, um vizinho a fechar uma janela. O miúdo de Miguel não aparece na conversa, mas aparece na forma como ele diz fim de tarde. Eu não o sublinho, ele não o evita. A regra da base, propõe. Pousando a ponta do indicador na porcelana. Uma coisa por dia fica 1 milímetro fora do sítio. Não 2, não todas, uma, como soa no corpo. Dá cócegas no juízo, repete, mas abre espaço no peito. Não muito. O suficiente para entrar a arar. Trabalhamos frases curtas para o serviço, sem moral, sem explicações compridas. Ele pratica em voz normal, depois mais baixa, depois quase só com a forma como assenta o pé. Hoje não, saio a horas, levo só o meu sector.
Falo disso amanhã. Não acrescento nada. Entre cada frase, ele confirma 3 coisas: calcanhar inteiro no chão, ombros não levantados, mão que larga a asa da chávena e volta quando quer. O treino dura 2 minutos no relógio, mais no corpo. No fim do turno de ontem, passei na cozinha. A porta do frigorífico tinha ficado mal fechada. Não fiz discurso. Encostei devagar, esperei o clique, fiquei a ouvir se o som voltava ao tom certo. Voltou. O miúdo chamou-me para ver um vídeo. Sentei-me no banco alto. O som do motor pareceu baixar meio tom, ou fui eu que baixei. Ele roda a chávena até a água fugir do pires e tocar a madeira. Vê o brilho alargar e não limpa. Puxa as chaves um pouco na sua direção, mas não as endireita, como fotografia. O meu olhar acompanha sem corrigir. O mundo um pouco torto, diz, levantando-se, e eu a respirar a direito. Não muito, o suficiente. Vá embora com o casaco composto à mão, não à régua. As chaves fazem pouco barulho no bolso. A chávena fica num ângulo que, se alguém entrar, talvez corrija. Aqui não. Mudança discreta, contada em milímetros. As chaves hoje não tilintam. Há um pedaço de tecido novo no porta-chaves que engole o som. A chávena ainda solta vapor. Ele aquece os dedos sem beber, como quem confirma que a temperatura existe. O pé direito flete e estende uma vez, duas, e para quando o frigorífico muda de tom e assenta. Miguel tira o casaco e pendura o direito no encosto. Não passa a mão para alisar. Deixa um vinco pequeno. Fiquei zangado na cozinha, diz, sem arranque nem desculpa. O miúdo pôs um iogurte fora do sítio. Peguei e voltei a pousar. O berro vinha, mas não saiu. Fiquei a olhar a prateleira como se fosse gente. Para quem ia a raiva? Para o tipo sempre disponível. Para mim. A minha disponibilidade engole horas que eu não dei a ninguém. Depois digo que foi o serviço. Não lhe peço teoria. Só um lugar para a voz. Indico o encosto da cadeira, os pés no chão, a mão esquerda no peito, a direita a pairar entre as omoplatas sem apertar. A sala fica reduzida aos sons mínimos, zumbido do frigorífico, pneus úmidos na rua, o roçar da bota no soalho quando ele ajusta 1 centímetro. Estou farto, murmura, sem drama. Não quero ser turno, em feriado sim. Feriado sim. Não quero ser o primeiro da lista dos fiáveis. Zango-me quando me pedem, dá-me cobertura, como se eu fosse o único adulto da sala. E zango-me por não dizer nada. Pausa. O vapor da chávena baixa. A mão dele não treme. O pé direito assenta inteiro. E o esquerdo acompanha meio segundo depois, como se decidisse agora que também pertence à sala. E nas costas. Como se uma fivela abrisse um dente. O peso fica, mas não morde. Antes era uma placa a raspar no osso. Hoje não. Tenta mais uma frase e acrescenta e chega. Ele testa a garganta, como quem vê se há voz. Estou zangado, e chega. A frase fica entre nós, sem eco. Ele observa o círculo úmido junto ao pires e não seca. Em vez disso, afasta a chávena 4 milímetros, vê o rasto e deixa. O frigorífico continua no tom certo, o corpo também. No serviço, recusei escrever o relatório por um colega, diz ao fim de meio minuto. Disse, escreves tu, eu revejo. Ele engoliu, foi escrever. Eu revi e corrigi 2 frases. Não reescrevi do zero. Foi estranho no princípio. Depois, foi só trabalho. E em casa? O horário do miúdo está preso no frigorífico com ímãs diferentes. Um tapa-letras, outro fica torto. Antes endireitava sem pensar. Agora, às vezes, deixo torto de propósito e fico ali a sentir a comichão. Diminui. Fico mais tempo a ouvir o zumbido. Há dias em que parece música, outros em que me irrita. Tenho notado quando muda. Quando muda, o que fazes? Paro. 2 dedos na porta fria. Um fôlego. Às vezes chega. Às vezes preciso do clique a fechar. Às vezes não toco e vou-me embora. Voltamos aos pés. Ele descreve um hábito novo. Ao entrar em casa, tira primeiro a bota direita. Fica um momento, com o pé no chão, frio, da cozinha. Repara no que sobe da madeira, depois tira-se à esquerda. Não é ritual grande, é nota de rodapé. Mas a frase instala-se nele como quem encontra ritmo. Outra coisa, ontem pedi a um colega para rever o meu relatório antes do chefe. Disse, vê tu primeiro. Ele viu, fez 2 notas, devolveu. Eu aceitei as notas sem pedir desculpa por as precisar. Não pedi licença.
Houve também uma coisa pequena na esquadra, lembra-se. O sargento perguntou se eu podia dar uma mãozinha com um quadro de escalas. Normalmente sentava-me logo. Disse, agora não, mando-te mais tarde as minhas horas livres. Ele fez cara de, a sério? E passou a outro. Ninguém me chamou irresponsável. Eu fiquei a sentir o peito a querer explicar-se. Não expliquei. Onde ficou a mochila nesse momento? Mais para o lado, não no centro, como se desse espaço para rodar os ombros. O pé direito firmou, o esquerdo acabou por o imitar. O zumbido aqui, aponta para o frigorífico, parecia alinhado com o que me acontecia nas costas. Pode ser parvo. Foi o que senti. Aperta e larga a asa da chávena 2 vezes, como quem testa uma peça. Volta a pousá-la, deixa a marca num lugar novo. Vê o brilho, não intervém. O silêncio tem a espessura certa para caber um pensamento sem tropeçar. Em casa, à noite, ouvi a porta do frigorífico dar aquele clique que me enervava. Fui ver, estava fechada. O som tinha sido do termóstato. Ri-me sozinho. Não me ri da memória. Ri-me desta mania de estar sempre à espreita de um erro. Agradeci de leve por não haver nada para corrigir. Como soou? Estou zangado e chega fora desta sala. No carro, no semáforo, disse só para mim. Não foi um grito, foi uma frase normal. O corpo não explodiu, os ombros não subiram. O pé direito ficou quieto no travão. Foi quase banal. Gostei de ser banal nesse minuto. Fico calado. Ele fica também. O gabinete segura o zumbido. As botas no chão, o cheiro leve do café. Miguel pega nas chaves e volta a pousá-las. Vira o porta-chaves de tecido para cima. Observa as letras gastas do emblema. Passa o polegar por cima, como quem confirma a textura. Ainda sonho com o segundo antes do som, diz finalmente. Não vou falar disso agora. Só queria registrar que hoje acordei e consegui voltar a dormir. Não foi muito tempo, foi suficiente. Não pergunto nada. Ele não acrescenta. Pega na chávena, bebe um gole pequeno, torce o pires um grau, para. O desenho que fica é assimétrico e calmo. As costas assentam no encosto com menos esquinas. Sai com as chaves no bolso e o casaco sobre o braço, não dobrado ao milímetro. Para na porta como quem ouve, se lá fora. O ruído bate, certo com o de dentro. Bate o trinco, não confirma 2 vezes. O zumbido do frigorífico fica a fazer de linha de base depois que ele sai. Chega com passo de quem ainda traz a rua nos sapatos, água fina nos atacadores, poeira de travagem nos vincos da sola. Deixa o telemóvel de serviço com a capa virada para baixo, pousa as chaves ao lado, sem alinhar os dentes e encosta a chávena a uma distância sem régua do bloco de notas. O pé direito apoia firme, o dedo grande enterrado na palmilha. O frigorífico começa num tom mais agudo, estabiliza 2 segundos depois. Ontem, ocorrência ao pé do supermercado. Rotina, gente a filmar, um cão que não parava de ladrar. Depois, o subchefe. Precisava de ti no sábado, disse a minha réplica. Qual foi? Ao sábado não estou de serviço. E calei. Não meti por quê? Não ofereci trocas. Fiquei a ver o que o silêncio fazia. E o que fez? Nada de especial. Ele disse ok, vejo com o João. E seguiu. Eu senti vontade de explicar. É pelo miúdo, é porque... A vontade esteve ali, como um músculo antigo. Deixei passar. A mochila não apertou mais. Ficou no sítio. Ele reconstrói a pausa com precisão. Nem largo, nem desafiante. Só curta e cheia. O tom é baixo. O rosto não pede aprovação. Eu peço que pouse a chávena, como vem. Não, como deve ser. Ele pousa. O traço úmido toca uma pasta de capa plástica. Vê, não afasta. A mão chega a meio caminho. Recolhe-se para o colo. O traço seca devagar. Dá comichão, admite sem rir. Mas fica. Fazemos um treino de fronteiras, com frases correntes no serviço. Eu digo, só tu consegues. Conto contigo. Não me deixes ficar mal. É um favor rápido. Ele responde em 3 tempos, sem justificar, com um cheque corporal a cada resposta. Calcanhar ao chão, ombros encaixados, um fôlego inteiro. Isso não levo. Calcanhar. Combinamos outra coisa. Ombros. Hoje não. Fôlego. Manda por e-mail. Mão larga a asa. Entre respostas, o olhar dele procura a fivela nas costas. Às vezes encontra um dente aberto, às vezes nada. O peso está lá, mas deixa de mandar.
A chávena, esquecida no ângulo úmido, fica a secar um halo, como um mapa pequeno. Em casa, o miúdo entornou sumo e a porta ficou mal fechada, diz no fim, como quem acrescenta a nota ao relatório. Antes vinha sermão e arrumação. Ontem limpei, fechei e disse, já está. Ele riu-se e foi buscar as chaves do quarto para me mostrar um desenho. Pôs as chaves ao pé do frigorífico. Ficaram tortas. Não mexi. Fiquei a olhar o ímã do elétrico 28 torto outra vez. Deixei torto. Como é que guardas isto para ti? Sumo e já está. Cabe inteiro nessa frase. O frigorífico muda um tom por um instante e regressa ao seu. Miguel repara. A cabeça inclina um grau, como quem assente a música. Ele guarda o telefone sem olhar o ecrã. As chaves, desta vez, vão para o bolso sem medir. O pé direito mantém a pressão justa. O tornozelo não pede alívio. No posto mais tarde, vieram pedir-me que fechasse um quadro de escalas porque tu fazes mais rápido. Respondi, hoje não fecho. O colega disse, mas é coisa de 10 minutos. Eu, hoje não. Repeti o tom. O corpo aguentou. O colega acabou a fechar com outro. A esquadra continuou viva. Eu fui beber água. Pareceu-me que estava a roubar tempo a ti alguém. Depois passou. Desmontamos o minuto. Onde ficou o peso, o que fez o pé, o que fez a mão. Ele descreve o calcanhar colado, a mão a querer ir ao bolso e a ficar cá fora, a boca a não inventar histórias. A lâmpada pisca. Ninguém repara muito. À noite escrevi um e-mail curto a recusar um convite para só mais um turno. Escrevi, não posso neste dia. Só isso. Apaguei lamentou, apaguei se quiser posso noutro. Apaguei desculpa amassada. Li alto a versão curta. Enviei. O mundo não acabou. Dormi 3 blocos seguidos. Acordei uma vez com o barulho do termóstato e voltei a adormecer sem me levantar. No supermercado, ao fim do dia, parou 2 segundos diante da prateleira dos iogurtes. O miúdo escolheu os de morango e colocou a caixa ao alto no cesto. Miguel viu o rótulo de lado, a tentação de o rodar, e não rodou. Reparou na mão, abriu os dedos, pousou no carrinho, respirou. 2 senhoras falavam de promoções. O friso de luz do frio fazia um barulho quase igual ao do frigorífico de casa. No gabinete do chefe, hoje de manhã, continua. Ele disse, gostei da forma como fechaste os relatórios. Eu disse, foram fechados a tempo. Parei ali. Ele perguntou, podes ficar para ajudar o Duarte? Eu disse, não hoje. Ele disse, está bem. A conversa acabou. Saí. Fiquei a olhar o Pires e deixei a gota sair. Ninguém me chamou de lado para explicar. O treino final da sessão é pequeno e concreto. Levantar, dar 2 passos, voltar a sentar. Ao sentar, sentir as omoplatas tocarem o encosto, identificar a fivela e ver se tem dentes abertos. Hoje, um dente está aberto de leve. Ele não tenta fechá-lo com força. Deixa-o onde está. O pé direito faz o trabalho de chão. As mãos ficam visíveis, sem esconder em bolsos. Chega para hoje, diz, sem enfeite. Assentei com a cabeça. O frigorífico mantém a nota. Abre a porta, ouve o corredor, mede se precisa de explicar-se a alguém. Não precisa. Mudança calma, de quem começa a não pedir licença a toda a hora e, mesmo assim, continua a ouvir. Vem com traços de sono colados aos olhos e aquela forma de pousar o corpo que denuncia uma noite feita de blocos curtos. Diz de entrada. Recusei a 3ª noite seguida. Senta-se. As chaves ficam no bolso direito, presas por um polegar, como se a decisão ainda pudesse fugir. O café é forte, o cheiro é amargo e quente. O frigorífico trabalha no fundo, como um motor quieto de barco, sempre igual ao mesmo, até quando muda um pouco. À noite fiquei na cozinha, começa. O zumbido era o único barulho. Tive o telemóvel na mão para dizer, ok, eu vou. Não disse. Fiquei ali, de frente para a porta, a ver os ímãs. Pareciam todos tortos. O que te segurou? 2 dedos nas costas. Procurei a fivela. Descerrei os dentes. Falei baixo para mim. Não é culpa minha se alguém falhou. Só isso. Não acrescentei, mas posso amanhã. Não inventei razões. Bebi água. Voltei para a sala. Fiquei sem saber o que fazer a seguir. Fui meter roupa a lavar. É uma forma de estar sem pensar muito. Fazemos o exercício da fivela em 2 tempos. Primeiro,
Permitir o calor da zanga, como água que se pode pegar. Não queima, mas nota-se. Depois, soltar num fôlego e largar a asa da chávena de forma consciente. Ele descreve calor no pé direito. Depois, no peito, um ar que não sai todo, mas circula melhor. O corpo fica um pouco mais pesado, mas mais distribuído. Os ombros não pedem licença para existir. De manhã perguntaram, por que não vieste? Respondi, não podia, sem porquê. Aguentei os olhos a pedirem explicação. Ninguém insistiu. Um colega fez piada. Outro disse, respeito. Não contava. Senti vontade de rir e não ri, não por frieza, para não começar conversa. Tira as chaves, vê-as, volta a guardá-las. Em casa, um desenho novo apareceu no frigorífico. Uma casa torta, com bandeirinha e um cão grande no telhado. O imã segura de lado e a folha escorrega devagar. Um canto já dobra. Miguel passa o dedo pelo papel. Sente a textura. Não acerta. Não corrigi. Deixei escorregar. Fui buscar 2 garrafas de água e não alinhei os rótulos. Sabe o que isto me diz? Que às vezes preciso de deixar cair 1 centímetro para não cair eu inteiro. Falamos do cansaço sem abdicar do cuidado. Ele encontra uma frase que lhe serve. Sou responsável pelo que aceito. Repete baixo, de olhos fechados, 3 vezes. Entre cada vez, pousa o calcanhar. Solta um dedo do bolso. Confirma que os ombros não sobem por reflexo. Liguei à minha irmã para pedir que ficasse com o miúdo na cesta. Disse, preciso. Não se der. Ela disse logo que sim. Fiquei calado 2 segundos. Disse, obrigado. Fui à cozinha ver o desenho outra vez. Pareceu-me que o papel respirava melhor com o canto dobrado. Pode ser parvo. Foi o que vi. Pede um guardanapo para secar o círculo da chávena. Fica com o papel suspenso. Ouve o frigorífico mudar de tom. E guarda o guardanapo sem usar. A água no pires alarga um pouco, toca a madeira e forma um novo arco. Fica assim 1 hora. Decide. Sem teatralidade. O que acontece no corpo quando decides não secar? Primeiro aperta a testa, responde. Depois desce para os ombros. Se eu mexer no pé direito, o corpo lembra-se do chão e a vontade de corrigir perde força. Não desaparece, perde força. Anota outra cena pequena. No carro, a caminho do trabalho, aguardou que um peão indeciso escolhesse atravessar. Em vez de gesticular com a mão, para apressar, pousou os dedos no volante e esperou. O pé direito ficou no travão. O esquerdo não pediu para avançar. A cena demorou 3 segundos a mais. Ninguém buzinou. Ele chegou na mesma hora ao posto. À tarde, continua. Ligou o colega do podes trocar comigo à noite? Outra vez. Disse não. Ele insistiu. Prometo compensar. Respondi não. O corpo quis dar explicação de ouro. Houve uma coisa, aconteceu. Não dei. Ele suspirou e desligou. 2 horas depois, escreveu que tinha resolvido com outro. Eu estava a fazer inventário de material. Coloquei as canetas por cor e depois misturei 2 de propósito, para não cair na tentação de refazer o mundo inteiro à régua. De madrugada acordei com o barulho do termóstato, acrescenta. Fui à cozinha. O chão estava frio nos pés. Contei 6 passos até ao lava-louça. Abri a torneira só para ouvir água, fechei. Encostei a testa à porta do frigorífico. Ouvi o zumbido constante e disse 3 frases baixinho. Hoje não. Sou responsável pelo que aceito. Estou zangado e chega. Não aconteceu nada de especial, mas o corpo assentou um pouco mais. Olhou o telemóvel. Escreveu desculpa por ontem ao colega. Apagou. Escreveu não consegui mesmo. Apagou. Escreveu só amanhã troco uns minutos, se precisares. Não enviou. Guardou o telemóvel na gaveta das colheres de pau. Só para não o ter à vista, riu-se da ideia e voltou para a cama. Dormiu 1 hora seguida. De manhã, na pastelaria da esquina, pediu 2 pães e um galão curto. O empregado perguntou, o de sempre, Miguel? Ele disse, hoje o curto. Reparou que tinha mudado de rotina sem aviso nem discurso. Sorveu um gole, pousou o copo de volta na base, com um traço de leite fora, não limpou. O empregado passou um pano e deixou a marca quase invisível. Miguel viu-se no gesto de outro. Gostou da sensação de não ser o único a aguentar imperfeições. À meio da tarde, pediu ajuda a um colega
para uma verificação de viatura. Disse: ajuda-me a fechar isto, em vez de dizer: eu faço. O colega veio, apontou duas coisas. Resolveram em 5 minutos. Miguel agradeceu em voz normal. O corpo registrou que pedir não o fez mais pequeno. Também não o fez maior, só o fez parte. Levanta-se mais devagar do que entrou. O pé direito finca, os ombros descem. As chaves não fazem barulho a tocar na cadeira. O casaco fica com uma prega no ombro. Não a alisa. O frigorífico fiel mantém o tom como quem diz, continua. Mudança pequena e limpa, dessas que ninguém aplaude. E mesmo assim, mudam os centímetros onde a vida se apoia. Hoje chega sem farda. O casaco claro, tênis de sola gasta. As chaves estão no bolso esquerdo. Ele dá por isso só quando se senta e o metal toca a coxa. A chávena vem mais leve, com menos pressa. O frigorífico mantém a mesma nota como se fosse uma linha por baixo da conversa. Troquei turnos e fui à apresentação do miúdo, diz. Escrevi só: terça serve-me, sem explicar. Ninguém pediu explicação. O miúdo olhou para mim no palco, fez aquele gesto com o queixo de estais aí. Eu estava. Não há urgência. Peço que conte as costas. Procura a fivela e não a encontra logo. Ou não está, ou eu não estou a olhar bem. Há peso, mas dá para levar. Não arranha. Quando fico a sós em casa, a cozinha já não me puxa com a mesma força. E o frigorífico? Prateleiras baralhadas outra vez. O miúdo pôs uma fotografia torta com um imã de surf. Deixei. Agora dou comigo a sorrir quando passo e ouço o zumbido certo. Ontem apanhei o miúdo a endireitar os rótulos, como o pai. Eu disse: deixa assim. Ele encolheu os ombros, foi embora a assobiar. O som do assobio e o do motor ficaram a fazer camadas. Fiquei ali mais um bocado, sem arrumar nada. Conta que passou-me um processo a um colega para revisão, sem limpar pela terceira vez. Se houver erro, corrigimos. Ao recusar o feriado, disse: fico com a família. Curto. Tom normal. O pé direito está estável no chão. O tornozelo não pede licença. A mão não busca o telemóvel para justificar depois. Proponho o último exercício: pousar a chávena como lhe der jeito, deixar as chaves cair da mão aberta, ver o que acontece dentro. Ele pousa a chávena um pouco fora da base. Observa o halo crescer, não o seca. Abre a mão. As chaves caem. Ficam tortas, cruzadas. Espera. Repara no impulso de acertar. Não acerta. Sente o banco pelas coxas, o encosto pelas costas, o peso distribuído como uma mochila que, afinal, tem alças largas. Acho que consigo aceitar alguns pedidos sem raiva, não por obrigação, quando fizer sentido a mim, diz ao cabo de um silêncio. E consigo dizer não, sem o corpo me empurrar para justificar. Como se nota, como quando o frigorífico zune, e eu sei que lá dentro não está por cores, mas encontro o que quero. O pé direito fica quieto. A mochila deixa mexer os ombros. O arrumo existe, mas é o suficiente para não me perder. O resto é vida. Diz que ontem pediu ajuda sem acrescentar. Se não for incômodo, recebeu. Não reescreveu o e-mail do colega. Viu um erro pequeno, corrigiu, enviou. Dormiu quase toda a noite sem acordar no clique da porta da cozinha. Acordou antes do despertador. Tomou café em silêncio, deixou o pires molhar a mesa e saiu de casa sem voltar atrás, para confirmar a fechadura. Tive um momento estranho, acrescenta. Passei pelo sítio da Baixa onde tudo começou. Estava um turista a tirar fotos a uma montra. Não aconteceu nada. O corpo não correu para lado nenhum. Eu só andei. Parei um segundo, não para homenagens, só para ver se o chão estava no lugar. Estava. Segui. O treino final é pequeno. Levantar, abrir a janela, voltar a sentar. Ao abrir, a corrente de ar muda o tom do frigorífico um instante. Volta ao normal. Ele acompanha com a cabeça esse ir e vir, como quem diz: posso ficar quando muda e quando regressa. Pousa os antebraços nos apoios, não levanta os ombros, não prende a respiração. Fica assim mais 3 respirações. Na esquadra hoje, o chefe perguntou como eu estava a gerir as trocas. Disse com antecedência. Ele disse: assim é mais fácil para todos. Não me ofereci para além do necessário. Assenti.
Fui ao quadro das escalas escrever as horas que posso dar no próximo mês. Coloquei 3 quadrados livres e deixei 2 vazios de propósito. O marcador falhou num traço, não passei por cima para ficar mais escuro. Fiquei a olhar o traço falhado até deixar de ser um problema. E em casa? Tirei o cabide das chaves da parede da cozinha e pus mais perto da porta. Conta? O sítio antigo ficou com 2 buracos na tinta. O miúdo perguntou: "Vais tapar?" Disse: "Mais tarde." Ainda não tapei. Passo e vejo os 2 pontos a olhar para mim e não corro para a caixa das ferramentas. Às vezes rio-me, outras vezes deixo-os olhar. Não me comem. No elétrico, sentado à janela, o pé direito descansou. Um turista pediu informação. Apontou a paragem com a mão aberta. "É ali", disse. O elétrico virou a esquina e o som do motor lembrou-o do frigorífico de casa. O miúdo perguntou ontem: "Vais trabalhar no meu aniversário?" Disse não. Ele disse: "Tens a certeza?" Disse: "Tenho." Não lhe expliquei sobre trocas nem sobre listas. Ele voltou ao jogo dele. Eu fiquei sentado. A sala parecia uma coisa normal, como dantes. Falamos menos. Ele fica a olhar as mãos, as linhas nos dedos, a marca fina de um corte antigo. A respiração é visível nos ombros, sem ruído. Ao longe, um caminhão passa. O gabinete não perde o tom. Ainda há dias em que me apetece dizer sim a tudo, confessa. A vontade vem como reflexo. Agora sei o que fazer nos 3 segundos a seguir. O quê? Procurar o chão com o pé direito. Abrir o peito um pouco. Escolher a frase curta. Depois, logo vejo. Levanta-se. Ajusta o fecho do casaco. Não o puxa até cima. Dá 2 toques no bolso para sentir as chaves, sem as olhar. Sorri com canto de boca quando o frigorífico muda de tom e regressa. Não há final grande. Há este. Ele abre a porta, ouve a rua, mede, se precisa de acrescentar uma última palavra. Não precisa. Sai com a sensação de que a mochila ganhou alças largas e um modo de transporte que não raspa. O resto vai sendo tratado nos milímetros. Todos os nomes e pormenores foram alterados. Obrigado por ouvir e até a próxima história. Obrigado por ouvir. Se esta história tocou em algo seu, escreva nos comentários, de forma anônima e respeitosa.